Um jovem cavaleiro liderou a grande guerra, e finalmente conquistou vitória contra as forças inimigas. Mas ao invés de riqueza e poder, ele recebeu a ordem de se casar com uma princesa tola como recompensa pela grande vitória. Depois do casamento, eles precisam voltar à mansão com a princesa recém-casada, mas ela se comporta como uma completa estranha traumatizada. Oi, eu sou o Liam e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Por Debaixo da Fachada Alegre da Princesa Sobrevivente, e espero que aproveitem. A história começa em uma audiência com o imperador, quando uma reunião de negócios se transforma em uma discussão sobre o casamento. O imperador parabeniza o comandante pela conquista de novos territórios, e começa a falar sobre a recompensa que ele pretende dar ao homem. Mas ele muda o tópico da conversa de repente, e fala sobre o filho do comandante. Ele pergunta a idade de Eric, então o comandante explica desconfiado que ele fará 24 anos esse ano. O imperador comenta como é costume pensar em relacionamentos nessa idade, e admite que tem uma ideia muito interessante. Ele sorri e sugere casar sua irmã mais nova com Eric, mesmo que ela nunca tenha planejado isso, mas fala que é uma recompensa generosa, já que ele gosta tanto dela. O homem parece surpreso, já que a irmã do imperador é uma princesa escondida, uma jovem que ninguém nunca viu, e que muitos até acreditavam estar morta há muito tempo. O comandante fica nervoso pensando na proposta, enquanto o imperador comenta como será a primeira vez que o povo da fronteira veria ela. De repente uma porta começa a se abrir, com uma jovem entrando na sala. Os outros cavaleiros também ficam surpresos, e eles veem a garota indo até eles. Então o imperador apresenta ela como Miss Skiller, que parece bastante assustada. Eric está ao lado de seu pai, e ele fica em choque ao ver a garota, que continua parada atrás do imperador. Ele pede que Misa se aproxime, então a garota atende nervosa, mas sem querer ela acaba tropeçando, então ela cai no chão. O imperador comenta que ela não está se sentindo muito bem, então pede que eles entendam. Misa continua deitada, e o imperador a manda se levantar. O comandante comenta como é uma honra receber a princesa, mas na verdade se pergunta se ela realmente pode ser chamada de uma, sem entender por que uma nobre está daquele jeito. Eric decide tomar a iniciativa, e ele fala com um rosto desanimado que fará o seu melhor para não desonrar ela ou sua majestade. O imperador parece estar se divertindo muito, e pede que ele se aproxime para dar uma olhada na sua futura esposa. Eric sobe a escada e se aproxima deles, se ajoelhando de frente para a garota. Ele pega na mão de Misa, e se aproxima para beijá-la, comentando como é uma honra servi-la. Mas de repente ela tira sua mão com força, o que deixa Eric espantado, e ele nota a expressão de terror no rosto dela. O imperador comenta rindo que ela não deveria agir assim com seu futuro marido, então a garota se vira e vai em direção a ele. Ela cai aos pés do imperador, enquanto ele se desculpa pela falta de cortesia de sua irmã. Misa parece completamente selvagem, enquanto Eric se pergunta o que está acontecendo. Dentro da carruagem, o comandante está ao lado de sua mulher, em um completo silêncio, e ele está realmente irritado. Sua família era o principal herói da Grande Guerra, mas o imperador não estava feliz com isso, então ele planejou o casamento com Misa como forma de punição. Na mesa de jantar, o homem grita irritado como um casamento idiota será tudo que eles vão receber. Eric pensa em como eles não podem negar uma ordem do imperador, então sabe que o casamento é inevitável. Então, mesmo que seja um casamento que ele não queria, ele decide cumprir seu dever, como jovem mestre da casa Chaldie. O primo de Eric, Amberic Chaldie, pergunta o que aconteceu com o antigo noivado com a casa Crispin, mas o homem fala irritado que foi anulado para que o casamento com a princesa aconteça. O homem chama por sua mulher Thalissa, se perguntando se ela também não está irritada. Enquanto isso ela coloca um pouco de vinho, e ela se reúne com algumas damas de companhia. As criadas insistem que a princesa não deve dormir em um quarto separado, mas Thalissa explica que terá uma passagem que liga o quarto dela ao quarto de Eric. Mas as criadas lembram que a princesa não está bem, então se ela tiver um colapso à noite seria um desastre, e o próprio imperador ficaria furioso com isso. Thalissa fala irritada, e fala que ainda podem enviar criadas pessoais para ela, mas as mulheres perguntam se ela quer mesmo deixar o bem-estar da princesa nas mãos de outros. Mas Thalissa fica ainda mais irritada, murmurando ao notar que Eric precisaria cuidar de Misa. Enquanto isso ele a observa de longe, e ela nota como essa é uma noite cheia de ressentimento, mas seu filho parece imperturbável como sempre. Pouco depois o dia finalmente chega, e o casamento entre o grande cavaleiro da guerra e a princesa é anunciado. O povo fica empolgado em ver o herói deles se casando, mas dentro da carruagem, Eric pensa como eles não sabem da verdade, e para eles deve ser como um conto de fadas. Enquanto isso, os nobres comentavam como a princesa vai finalmente aparecer, e eles se perguntam como ela se tornou. Ela começa a falar mais, mas fica espantada ao perceber algo, e nota que o comandante chegou. Uma atendente se aproxima dele, e explica que sua majestade não estará na cerimônia de casamento.
O comandante se pergunta o que o imperador está fazendo, achando que ele quer fazer uma piada dele até o fim. Ele sai de lá irritado, enquanto os preparativos da cerimônia finalmente começam. O padre pede que o noivo tome seu lugar no altar, e Eric parece distante pensando na situação. Então, de repente a princesa aparece, e é segurada por duas empregadas para garantir que ela não caia. Os convidados imediatamente se perguntam se ela está bem, notando como ela parece estar bêbada e mal consegue andar. A cerimônia começa, então o padre apresenta Eric Chaldee e a noiva Misa Skiller, e finalmente os declara marido e mulher. Eric se aproxima para beijar Misa, mas os dois parecem distantes. Na noite de núpcias, uma criada explica a Eric que ele não deve machucar a princesa de forma alguma, enquanto a outra avisa que ela estará coletando a prova da consumação pela manhã. Eric comenta que está de acordo, e em seguida ele abre a porta de seu quarto. Misa está na cama amarrada, deixando Eric bastante surpreso. Ele começa a tirar seu hobby, então chama por ela enquanto se aproxima. A garota parece distante, e Eric nota garrafas de sedativos ao lado da cama, notando que tem o bastante para acalmar um cavalo. Eric pensa em como estão usando sedativos em alguém desnutrida e mal alimentada, e sabe que não fazem isso nem mesmo com os prisioneiros de guerra. Ele sabe que seria impossível fazer algo assim sem o consentimento do rei, achando a situação realmente inacreditável. Ele começa a desamarrar ela, e percebe que a temperatura dela parece ter caído muito. Ele percebe que ela não está bem, e nota como deve ser doloroso ter os pulsos amarrados daquele jeito, sedada e sem poder se proteger do frio. Ele sabe que os dedos dela estão vermelhos, então ela está assim há muito tempo. Ele nota que precisa mantê-la aquecida, então se aproxima e decide lhe esquentar junto do lençol. Os dois estão deitados juntos na cama, e Eric começa a falar sobre sal-vida, mas não sabe se Misa consegue lhe entender nesse estado. Ele comenta como as fronteiras também são frias, e explica que eles precisam manter seu sangue circulando para que seus dedos não sofram. Então ele nota que ela finalmente dormiu. Ela parece melhor agora, então ela deve ficar bem depois de dormir. Então, ele se levanta da cama e pensa em como precisa de provas da consumação. Na manhã seguinte, Eric apresenta o lençol ensanguentado às mulheres, então elas avisam que irão apresentar as provas ao padre. Elas passam por Eric e avisam que vão vestir a princesa, mas ele a impede de entrar no quarto, explicando que a princesa ainda está dormindo. Então as duas decidem deixar ela descansando e saem. Eric entra no quarto, e ele percebe que Misa está acordada, com ela murmurando alguma coisa enquanto tenta comer o lençol. Ele imagina que Misa está com fome, então pede para ela esperar, enquanto olha para a cesta de pães. Eric se aproxima e oferece para ela um pão, que a garota pega, e ela começa a comer imediatamente. Eric sorri, e admite que fica feliz que ela tenha gostado. Na casa dos Chaldee, Eric chega de carruagem e explica que trouxe a princesa consigo, enquanto as criadas continuam impedindo ela de cair. Sua família estava esperando por ele, e o comandante continua com uma expressão irritada, se perguntando como as coisas chegaram a esse ponto. Ele se vira e pede para eles descansarem da viagem, mas de repente Misa faz uma cena, tentando se pendurar na estátua de urso. Eric a pega nos braços, mas isso deixa o Sr. Chaldee ainda mais frustrado com a situação. Eric percebe a reação de seu pai, então as empregadas se aproximam e pedem que ele lhe entregue a princesa. Mas Eric menciona que elas também devem estar cansadas da viagem, então ele as libera por enquanto, e pede que elas desfaçam as malas. Depois ele chama pelo mordomo, e deixa claro que agora Misa é uma membro oficial da família Chaldee, então pede para ele a tratar bem enquanto estiver cuidando dela. Eles se afastam, enquanto sua mãe observa a cena em silêncio. Na hora do jantar, Eric tenta dizer às damas de companhia que ele alimentará a princesa, mas elas explicam que Misa pode dar trabalho na hora de comer. Eric pergunta se ela não gosta de algum tipo de comida, mas elas garantem que não e que Misa come de tudo. Então ele começa a alimentá-la com um pouco de carne. Mas de repente ela cospe a carne no seu rosto, e começa a jogar a comida e se debater, enquanto Eric se apressa para pará-la. Ele a segura e pergunta se ela não gostou da comida, e fica irritado quando nota as empregadas rindo. Mais tarde, ele está em uma reunião com seus pais, e o comandante usa uma linguagem de sinais para ter certeza de que não serão ouvidos. Ele pergunta se precisam deixar ela viva por mais tempo, mas Tassila acha que se a princesa morrer eles também morrerão, e Eric continua pensando no que deve fazer. No reino de Squalir, existem as grandes famílias, chamadas de coluna. A família Salachese é responsável por criar a estabilidade interna, enquanto a família Crispin protege a segurança interna, e a família Chaldee protege a segurança externa. O antigo imperador de Squalir tinha 3 esposas, cada uma das 3 famílias. O rei atual, o tirano Vermalik II, é filho do antigo imperador com a filha da casa Salachese. Ele não cumpriu seus deveres como rei, então cometeu tirania, sob o pretexto de restaurar o poder real. Ele matou sua mãe junto com a família Salachese com suas próprias mãos, mas ele não estava satisfeito com isso, e também oprimiu as outras 2 casas. Então, foi resolvido fazer um noivado secreto dos herdeiros das 2 casas e levantar uma rebelião no final da guerra.
Mas em algum momento as coisas não saíram como planejado e a família Chaldie, com um histórico militar que ninguém podia negar, foi mal vista por um povo exausto pela tirania. Enquanto isso, o jantar continua, e todos estão com o humor estragado, querendo se livrar da nova nora. Em um momento, a mulher questiona o que tinha acontecido com a garota. Ela tinha ouvido alguns rumores que diziam que ela só ficou assim porque viu tantas mortes e pessoas infelizes, mas o comandante acha que não deveriam se importar com os problemas dela, já que eles já têm suas próprias dores de cabeça. Na noite anterior, ele tinha pensado em como Misa poderia afetar a vida de seu filho, avisando que a reputação de Eric como herdeiro poderia estar em perigo, já que a família Crispin pode pressioná-los para continuar o casamento e colocar seu primo Merrick em seu lugar. Eric ignora essas palavras, e cabe a ele decidir como quer tratar Misa. Pelo menos ele não pretendia se separar até ajudá-la. Mas a paciência do Sr. Chaldie se esgota. Ele não consegue mais se controlar, e não sabe como se livrar dela sem a retaliação do rei ou estragar sua relação com Eric, então ele deixa a sala frustrado. A mãe de Eric comenta como se seu marido não conseguisse se controlar. Ela não é tão emocional quanto seu pai, e até sente um pouco de pena da garota. Ela volta à questão das duas famílias, e pergunta o que Eric acha de unir as linhagens através do casamento. Ele admite que no começo isso era possível, mas agora parece que os olhos do rei estão bem abertos para eles, então eles não deveriam chamar a atenção com uma cerimônia. Ele admite que agora que não está claro qual vai ser o próximo herdeiro do trono, já que o noivado dele foi anulado, levará anos para convencer os outros nobres, e a filha da casa Crispin não pode ficar solteira para sempre. A mulher percebe que não tem escolha, e comenta que talvez a guerra os deixou com a cabeça fechada para a política, já que claramente só tem uma saída, e é matando a princesa. Mas Eric ainda acha que eles deveriam observar a situação com mais calma. Sua mãe explica que ele deve ser gentil o bastante com Misa para não ser criticado pelas empregadas, mas avisa para ele não se apegar demais. Eric parece surpreso, mas sua mãe continua e explica que não tem nada mais egoísta que o amor de um homem, e ela não espera que seu filho seja diferente. Ela acha que ele não deveria ter trazido ela para a mansão principal, então pede de novo para que ele não confunda a pobre garota se aproximando demais. À noite, Eric está caminhando pelos corredores, e ele se lembra de como encontrou Misa deitada na cama, e não consegue deixar de pensar nela dormindo. Ele se aproxima do quarto dela, então escuta as empregadas gritando para ela se apressar. Elas estão tendo trabalho para controlar ela dessa vez, e acham que é porque ela está comendo mais que o normal, então é mais difícil de segurá-la. Ele chega no quarto e dispensa as empregadas, agradecendo pela ajuda delas, mas explicando o que ele pode assumir agora. As mulheres olham para ele desconfiadas, mas decidem sair. Eric percebe que Misa parece estar de bom humor, mas nota como ele mal ouviu ela falar até agora. Ele se senta e explica que ela está na mansão de sua família, e a partir de agora ela teria que ir e voltar pelo território junto com sua família. Ele nota como ela estava fazendo contato visual antes, mas agora parece distraída, e imagina que ela perdeu o interesse. Então ele olha para ela, e se pergunta se ela não tem outras roupas. Ele acha que é como um uniforme de prisão, mas de repente fica encantado pela beleza dela. De repente ela se aproxima e faz um biquinho, e Eric fica surpreso quando ela começa a cuspir nele. Então ele limpa seu rosto e pede para ela descansar, avisando que vai depois que terminar o trabalho pendente. Então ele sai, avisando para chamá-lo se ela precisar de alguma coisa, enquanto Misa observa ele intrigada. À noite, eles estão deitados na cama, mas Misa ainda está acordada. Ela olha para Eric, enquanto tem uma tempestade lá fora e ela se assusta com os trovões. De manhã, os dois tomam café da manhã juntos. Eric tenta alimentá-la e pergunta se ela dormiu bem, mas ela não responde bem, e ele nota que o rosto dela parece pior que o de costume. Mas ela parecia bem antes de dormir, então se pergunta o que aconteceu. Ele explica que ela precisa comer bem, mas de repente ela dá um tapa na sopa. Ela fecha o punho, e ele fica ainda mais surpreso quando ela começa a comer, confuso como alguém pode comer sopa com as mãos. Dias depois, Eric vai treinar com os cavaleiros no pátio da mansão. Ele nota como todos parecem ter algo a dizer, e percebe uma atmosfera pesada no ar da mansão depois de seu casamento. Então, ele pergunta por que estão todos parados, deixando claro que o treinamento ainda não acabou. Eric percebe que seu pai parou de frequentar os jantares por causa de Misa, enquanto sua mãe ficou desapontada em como seu marido não consegue controlar suas emoções, deixando os vassalos cada vez mais confusos. Mas apesar de toda a insatisfação, ninguém ousou declarar isso abertamente com a parte mais envolvida, Eric, que continua calmo e firme. Mais tarde, Eric pergunta onde está sua esposa, então o homem explica que ela está no quarto das empregadas, e Eric fica surpreso que ela esteja lá de novo. Então ele vai até ela, e Misa está dormindo, rodeada de empregadas. Elas são fascinadas pela garota, e notam como o cabelo dela brilha, achando que é mais reluzente que o próprio ouro, e outras acham que ela lembra um gato. De repente Eric chega, e ele pergunta onde estão as damas de companhia. Elas explicam que as duas saíram, então elas ficaram tomando conta de Misa.
Elas explicam como cuidaram dela, então Eric a pega nos braços e decide levar ela para o seu quarto. Ele a carrega pela mansão, e depois finalmente chega ao quarto, mas a garota acorda de repente assustada. Ela começa a se debater, e Eric pede para ela esperar pois vai colocá-la na cama. Ele solta ela, mas Misa continua agitada. Ele percebe que mesmo depois de passar vários dias com ela, sua esposa ainda não parece gostar muito dele. Ele olha para ela, e percebe que seu cabelo está bagunçado, então estende sua mão para ela. Mas a garota cai no chão de medo tentando se defender. Eric fica surpreso, e tenta explicar que não estava querendo assustá-la. Ele continua e tira o que estava na cabeça dela, então a princesa olha para ele surpresa, e Eric fica admirado de como ela realmente parece um gato, e tenta esconder um sorriso. À noite, Misa está dormindo, enquanto Eric trabalha até tarde. Ele olha para as fichas das empregadas, e percebe que é um pouco suspeito o jeito que elas saem. Ele também se preocupa com o abastecimento de comida da população de seu território, e percebe que ele tem muito com que se preocupar. Então ele lembra de outro assunto, e começa a pensar em seu pai. Ele colocou alguém vigiando seu pai, e descobriu que ele se encontrou com uma mulher nos subúrbios na noite passada. Seu pai é um bom comandante, e na época Eric foi o único a duvidar de suas intenções. Ele se lembra de quando descobriu, e na verdade era bem óbvio. A mentira que ele contou não era difícil de se acreditar pelos nobres e cavaleiros, mas Eric sempre se perguntou por que ele tinha um sentimento estranho. Ele decidiu seguir seu pai. Então, ele descobriu que o comandante Shaudi estava tendo um caso com uma das garçonetes da taverna, e aquela noite foi a primeira vez que ele viu seu pai fazendo algo tão inconsequente. Mas no meio da batalha, onde a vida sempre estava em jogo, ele não pode dar muita atenção. Ele investigou se a mulher tinha outros apoiadores ou intenções por trás, mas ele não descobriu nada, então Eric decidiu manter esse incidente debaixo dos panos por um tempo. Mas depois que a guerra terminou, seu pai foi ainda mais longe, levando a garçonete para o seu território, e até a transformando em sua concubina. Eric decidiu contar à sua mãe através de uma carta, e agora ele recebeu uma resposta. Acontece que Tarsila lhe avisou que estava cansada demais para se incomodar com esse tipo de assunto. Ela já está velha, então acha que não importa, e é até mais fácil não ver seu marido todas as noites. Eric percebe que seria mais fácil se a amante dele fosse uma nobre, já que teria rumores sobre os dois, mas parece que ela não tem contato com ninguém além de seu pai, e o comandante é o único que visita ela. Eric se encosta frustrado, e percebe que ainda não tem nenhuma informação nova. Mas ele também não está surpreso que sua mãe reagiu assim, já que desde o começo, a relação dos dois não passava de dois colegas criando uma família. Eric olha para frente, e percebe que Misa está se levantando. A garota acorda sonolenta, mas ela começa a se aproximar de Eric de repente. Ele se pergunta se aconteceu alguma coisa, e pede para ela dizer se está precisando de algo. Misa fica em silêncio, e ela chega ainda mais perto, colocando a mão no seu ombro. De repente, ela se senta no colo dele, o que deixa Eric surpreso. Ela olha para a mesa, e Eric percebe que ela está curiosa sobre os papéis que ele tanto mexe. Ele está muito surpreso que a princesa que lhe evitava de repente se aproximou. Ele olha para ela rasgando o papel, e admite que não tinha pensado muito nisso no começo, mas agora ele está começando a ter novos sentimentos por ela, e pensa em como Misa é a pessoa que ele vai passar o resto da vida. Eric pensa nos ideais do casamento, e admite que o juramento lhe enche com um senso de responsabilidade e orgulho. Mas no fundo ele sabe que não importa o quanto ele queira pensar outra coisa, pois no fim ele é apenas uma peça que fez um pacto para sua família garantir a próxima geração. Então, ele nunca teve muitas expectativas com Misa, e não se importa se ela é o tipo de pessoa que se diverte rasgando papéis, já que essa é sua responsabilidade como herdeiro dos Shaunies. Ele pega sua mão, avisando que é o bastante, e ela não pode continuar rasgando um documento que ele não terminou de ler. Então ele tira o papel das mãos dela, enquanto Misa parece perdida e tenta pegar a folha de volta. No dia seguinte, a assistente pessoal da condessa pergunta sobre o evento de recitação deste ano. Thalissa pensa na situação, e ela decide que seria melhor preparar um evento menor que os outros, mas de repente, elas são interrompidas pela princesa entrando na sala. Thalissa fica surpresa, e de repente Misa se joga no chão como um gato. A mulher não entende por que ela apareceu, já que Misa geralmente fica no quarto das empregadas. Ela pergunta à empregada por que ela apareceu, mas sua assistente a lembra que ela ainda é uma princesa, então Thalissa percebe que ela ainda não sabe como se dirigir à garota. Ela pergunta para a acompanhante de Ali qual seria o jeito mais apropriado de chamar a princesa, mas a mulher apenas vira a cabeça desinteressada. Thalissa percebe que elas não apenas se recusam a ajudar, mas também não fazem o mínimo esforço para conviverem bem. Sua assistente sugere que ela chame a princesa de Sua Alteza, já que era como se referiam às antigas princesas. Mas Thalissa lembra que o nome dela é Misa, então ela chama por ela. Misa fica surpresa, então ela se levanta de repente e dá um grande sorriso para a mãe de Eric, o que deixa ela inesperadamente contente. Ela acha que a princesa está permitindo que ela se dirija a ela pelo nome, e comenta como ela tem um nome bonito. Thalissa imagina que Misa gosta dela,
e avisa que Lady Diali está dispensada por enquanto. A mulher sai, mas sua assistente suspira frustrada. Ela acha que não está sendo fácil, e avisa que ela vai preparar outro banho. Thalissa percebe que a outra criada nunca é vista pela mansão, e ninguém sabe para onde ela vai todos os dias. Então, Thalissa se pergunta o que está acontecendo, e acha que deve haver uma razão para elas estarem sendo preguiçosas tão abertamente. Ela olha para Misa, e se pergunta o que o imperador está tentando fazer. Depois Thalissa pede à sua assistente que lhe traga um remédio para sua dor de cabeça. A assistente pega alguns biscoitos de outra empregada, e ela avisa que também pegou o remédio que estava no quarto de sua senhora. Ela agradece e se vira, avisando para sua senhora que está com o remédio. Misa está aos pés de Tarsila, e a condessa não acredita que ela se ajoelhou para alguém daquele jeito. Ela lembra dos rumores de que a princesa viu mais da metade da família real morrer bem na sua frente quando era mais jovem. Ela sabe que é uma cena difícil de ver, e deve ter sido ainda mais difícil manter a sanidade sendo tão pequena, notando que até agora a garota continua sendo explorada pelo imperador. Thalissa começa a alisar a cabeça dela, enquanto nota o quanto ela é bonita. A assistente fica nervosa por uma princesa estar se comportando assim, e ela começa a pensar na aparência dela graças à condesa. Ela nota seus cabelos dourados e olhos azuis, e de repente percebe que eles a lembram de uma pessoa. Thalissa comenta que quer que Misa faça as unhas e arrume o cabelo, enquanto sua assistente parece chocada, e se pergunta se a princesa não se parece com aquela outra criança. Enquanto isso, Eric termina seu treinamento e descobre que Misa está com sua mãe. Então ele vai em direção ao quarto da duquesa, e vemos que ela e sua assistente estão tentando cortar as unhas da garota. A assistente insiste que deveria fazer isso, mas Thalissa acha que ela pode se assustar se não for ela cortando. Eric entra surpreso, e pergunta se tem algo de errado, notando que assim que entrou se sentiu desconfortável. Thalissa avisa que estava tentando cortar as unhas de Misa, já que ela parece desconfortável quando anda. Eric não acredita que sua mãe realmente quis fazer isso. Ele sabe que no geral ela até pode ter um pouco de simpatia por alguém, mas nunca imaginou que ela faria tanto esforço por outra pessoa. Ele se lembra de como ela deveria ser uma pessoa racional, uma mulher fria até mesmo com seu próprio filho. Mas ele olha para ela agora, e percebe como ela parece adorável e com uma expressão branda. Ele lembra da pessoa que era a única exceção de sua mãe, e percebe que ela está fazendo a mesma expressão que ela costumava fazer quando sua irmã Rose estava viva. Então, ele se pergunta se sua mãe realmente aceitou a princesa, ou está apenas projetando sua filha pequena nela. Eric se aproxima e pede para que ela lhe deixe assumir o lugar dela. Ele pega a tesoura, e se pergunta se deve deixar isso continuar, já que ele sempre vai se lembrar de como sua mãe ficou quando Rose morreu. Ele se pergunta se tem o direito de parar isso, mas começa a cortar os pés de Misa. Misa começa a se sentir desconfortável, mas a assistente nota isso, percebendo que algo não parece certo. Ela olha para os biscoitos na mesa e tem uma ideia, então de repente enfia um doce na boca da garota, que começa a se acalmar imediatamente. Eric pergunta o que ela está fazendo, então ela se explica, pois queria acalmar a princesa, e explica que pelo visto ela se sente bem quando lhe dão coisas doces, então acha que ela gosta de lanches. A condessa acha que eles têm sorte pela princesa gostar de coisas doces, admitindo que gosta de vê-la comendo bem. À noite, Eric está dando sopa na boca de Misa, e ele se pergunta o que sua mãe viu nela que a lembrou de Rose. Ele se pergunta se são os olhos, mas não tem certeza porque sua mãe nunca tratou seu primo desse jeito, apesar dele também ter olhos azuis. O mordomo coloca um frango na mesa de jantar, e Eric percebe o quanto Misa ficou mais dócil na hora de comer. Mas de repente Misa começa a se debater, e ela parece assustada com algo. Eric se pergunta o que está acontecendo, e percebe que o motivo para a confusão parece ser o frango. Ele o tira da mesa e pede para que o mordomo leve o prato para a cozinha, antes de olhar para Misa e se perguntar por que ela parecia com tanto medo do prato. No dia seguinte, as empregadas se reúnem no seu quarto, e elas tentam falar para Misa não se deitar no chão frio. Mas a garota está muito ocupada com o novelo de lã, então elas empurram ela até os cobertores que colocaram no chão. Uma das empregadas pergunta por que elas continuam falando com a princesa se ela não parece entender. Ela acha que Misa não tem como entender o que elas dizem porque é esquisita, mas outra empregada acha que elas devem tentar mesmo assim, e a lembra de como Eric também faz isso. Outra empregada menciona como ele mima ela, já que Eric sempre carrega ela por aí e ela nunca precisa andar por conta própria. Elas acham estranho, já que geralmente ele parecia desinteressado por mulheres, e se perguntam se há algum tipo de preferência dele. Mas no fim, elas admitem que é bom que um casal pareça se dar bem como eles. Elas olham para Misa dormindo, e pensam em como seria bom se ela tivesse mais roupas ou não se sujasse tanto na hora de comer. Então, uma delas dá a ideia de fazerem um babador, o que anima as outras empregadas. Mais tarde, Eric está observando o treinamento dos soldados, e ele percebe que já deve ter passado a hora do almoço. Ele se pergunta se Misa comeu bem, lembrando como ela não parecia bem na noite passada. Ele decide terminar o treinamento dos soldados para poder ver Misa. Eric pensa em como ela estava tão grogue na primeira manhã quando chegou que ela não comeu nada, e ele não quer que isso se repita.
Eric conversa com o mordomo, e ele informa que ela já comeu, caiu dentro da fonte do jardim, tomou um banho e tirou uma soneca, enquanto agora ela está no quarto das empregadas de novo. Ele fica surpreso, e o mordomo explica que ela caiu admirando um peixe quando estava voltando da igreja com a condessa. Eric fica mais aliviado, e sorri pensando em como ele estava preocupado enquanto ela passava o dia ocupada. Ele começa a andar, e o mordomo explica que ela não gostou muito da igreja. Eric acha que é porque é um lugar entediante, então o homem explica que ela pareceu aceitar bem o convite por causa da condessa, mas revela que ela começou a chorar na entrada do templo. Eric pensa no que ele disse, e se pergunta se teria feito alguma diferença se tivesse alguns lanches como no dia anterior. Então, ele se vira para o mordomo e pede que ele coloque alguns lanches na sua mesa. À noite, Eric continua alimentando Misa, e ele percebe como ela está mais calma, então imagina que ontem foi apenas um dia ruim. Mas de repente um pouco de comida cai no seu vestido, então ele decide limpá-la. Ele fica um pouco constrangido, mas pede licença e consegue limpar o vestido. Misa olha para a mão dele, e parece querer muito o pedaço de comida, então ela come da boca dele. Ele fica bastante surpreso e se afasta, mas Misa olha para ele confusa. Ela parece chateada com o que ele fez, então, de repente ela pega o lençol da mesa e derruba toda a comida. Uma das empregadas ouve o barulho e espia para entender o que estava acontecendo. Ela ajuda a limpar a bagunça, e fica frustrada em como Misa se comporta toda vez que vai comer, enquanto Eric parece ainda mais frustrado com a situação. À noite, ele se vira para o seu lado da cama, e ainda parece confuso com o que aconteceu. Ele nota que apesar de ser sua esposa, ela ainda se comporta como uma criança, e provavelmente nem entende que ele é seu marido. Mas vemos que na verdade ele está completamente vermelho pelo que aconteceu. Mais tarde, Eric conversa com a sua mãe sobre o evento de recitação, e a condessa menciona que vai estar lotado, e ela se preocupa como Misa vai se comportar. Misa está recebendo carinho no colo da condessa, e Eric pergunta se é mesmo preciso levar ela pro evento. Tarsila explica que as pessoas estarão atrás de carne feito hienas, então é importante que eles mostrem que estão se dando bem. O evento de recitação é como um sarau de poesia, mas na verdade, ele serve como uma reunião para as famílias que pensam iguais. Um lugar onde nobres se reúnem uma vez por mês para trocar suas opiniões a respeito da família real, então, é um ótimo lugar para conseguir todo tipo de informação. O evento desse mês será sediado pela família Chaldi, por isso, a estufa do jardim passou a semana lotada de trabalhadores, arrumando tudo para o grande evento. Entre os convidados, o mais importante é a Marquesa Crispin e sua filha, que já confirmaram sua presença no evento. Será a primeira reunião desde que as duas famílias quebraram o acordo de casamento, e mesmo que a família Crispin não possa responsabilizar os Chaldinis pelas ações do imperador, é óbvio que o humor de todos na mesa não vai ser dos melhores. Talissa menciona que a estufa está quase pronta, então ela sugere a Misa para ir ver o lugar com ela. Eric pergunta a Misa se ela se divertiu hoje, mas a condessa ri dele e comenta que ele fala com ela como se fosse um pai que deixou sua criança com a babá. Ela garante que Misa se divertiu, e sugere que ele vá até a estufa junto com elas, mas Eric avisa que ainda tem trabalho para fazer. Ele explica que só deu uma pausa para ver elas por um tempo, mas depois ele olha para ela e fica em silêncio, então ele pensa melhor e muda de ideia. Eles vão para a estufa, e chegando lá Misa parece encantada com o lugar. Os funcionários ficam surpresos com a chegada da condessa, então eles logo perguntam a opinião dela sobre uma série de coisas, enquanto Eric fica aliviado vendo Misa se dando bem com o lugar. Ele olha para ela observando as flores, e sente que parte da sua atenção finalmente se aliviando. Então algumas empregadas se aproximam da princesa com um pássaro, e elas ficam contentes com a visita surpresa de Misa. Elas perguntam se ela está gostando da estufa, mas a sua atenção é desviada para o pássaro que elas estão segurando. Ela congela no lugar e sua expressão muda para uma de horror, enquanto ela se lembra daquela noite, com os pássaros mortos no chão juntos das pessoas assassinadas. De repente, ela vê o pássaro lhe encarando, e ele começa a falar que não importa o quão maldosa sua mãe seja, ela sempre vai lhe repreender se ela fizer algo ruim. Ele continua a falar de sua mãe, e de repente grita com ela, fazendo a garota se encher de terror, então logo depois ela cai traumatizada. Mas as pessoas ao redor não entendem o que aconteceu, já que não viram nada daquilo que a menina viu. A condessa olha para trás preocupada, e de repente Eric corre em direção a ela. Ele pergunta se ela está bem, enquanto a garota continua chorando de medo. Ele se pergunta o que aconteceu, e de repente a garota se joga em seus braços com medo. Ele está confuso, mas acha que parece ter sido causado pelo pássaro. Uma das suas damas de companhia avisa que a princesa tem medo de pássaros, fazendo uma das empregadas esconder a gaiola preocupada. A condessa pergunta por que ninguém lhe avisou sobre isso, e sua assistente fica irritada que elas lhes acompanharam e não mencionaram nada. Mas a empregada dá de ombros, e pergunta se ela já não lava as roupas de Misa todos os dias, achando que elas não deveriam ser tão rudes apenas porque ela não disse uma única coisa com antecedência. Ela pede desculpas de um jeito rude, o que deixa Talissa ainda mais irritada. Ela se vira para a princesa de novo, que está chorando nos braços de Eric.
Ele decide levar ela para longe para tentar acalmá-la, então a pega nos braços e a leva para fora. Ele olha para sua esposa, e se pergunta se foi por isso que ela não comeu o frango assado na outra noite. Ele explica que não vai ter mais aves durante a mesa nas próximas refeições, e também promete que limpará tudo da estufa. A garota aponta para o jardim, o que deixa Eric surpreso, e ele avisa que um pássaro pode voar até eles se forem para lá. Ele nota que ela só não quer voltar para a mansão, então ele pensa melhor e percebe que Misa passa o dia dentro da mansão, o que deve ser um pouco sufocante, já que ela só saiu quando foi para a capela com sua mãe. Ele vai até um banco no jardim, então senta com Misa e pede para que ela relaxe, e fala que a levará para a cama se ela acabar dormindo. A garota olha para ele, e Misa parece realmente se acalmar, então aos poucos ela fecha os olhos e acaba adormecendo. Pouco depois, Amberic aparece, e comenta como Eric parece se dar bem com sua esposa. Ele pergunta se ela está dormindo, mas Eric manda ele sumir. Amberic acha que ele está mal-humorado hoje, e garante que não vai acordar sua esposa. Ele comenta como os rumores sobre os dois estão se espalhando rapidamente, já que já tinha chegado até sua família. Eric olha para ele irritado e pergunta quem foi dessa vez. A casa Chaldie está um verdadeiro tumulto, já que o tio de Eric está tentando colocar Amberic como chefe da família no lugar de Eric, e principalmente agora, que ele não pode mais criar laços com a família Crispin através do casamento, e não é algo que se pode ignorar. Amberic admite que talvez Eric tenha uma espiã entre as empregadas, e menciona uma empregada ruiva que veio da capital. Ele ouviu dizer que ela é uma empregada nova, então pelo visto ela andou conversando com uma das acompanhantes, e avisa que outro é um homem de cabelo castanho, mas não consegue se lembrar do nome dele. Acontece que Amberic é uma pessoa despreocupada, e que não tem nenhum interesse em se tornar o chefe da família Chaldie. Ele e Amberic sempre se protegeram na guerra, então o laço deles cresceu forte com o tempo, já que a cada minuto poderia ser o último. Então é por isso que o Amberic tem lhe apoiado por tanto tempo como chefe da família ao invés de estar do lado de seu próprio pai. Amberic acha que Eric não tem o que agradecer, já que os últimos dias têm sido muito divertidos por causa dele. Então ele pergunta sobre Eric, e questiona se ele realmente está gostando da princesa, ouvindo que ele até ajudou ela a cortar as unhas. Eric explica que apenas não queria deixar sua mãe fazer aquilo. Mas Amberic se pergunta se é mesmo apenas isso, porque pelo que ele vê parece que tem algo a mais. Eric pergunta o que ele quer dizer, e Amberic menciona os rumores, já que eles dizem que a princesa sequer toca o chão, já que ele está sempre carregando ela. Eric tenta explicar que ela ainda não consegue andar direito, e o lembra de como ela precisou ser segurada no casamento, então é mais fácil fazer isso que sair arrastando ela por aí. Amberic diz que entende, e reconhece o senso de dever que ele costuma ter. Mas então ele se levanta, e fala que mesmo assim não consegue acreditar que é tudo atuação para enganar o imperador, já que agora mesmo não havia ninguém o assistindo. Ele aponta para Eric, e pergunta por que ele está indo tão longe pela garota. Ele pergunta se Eric vai continuar carregando ela por aí, mas ele manda ele calar a boca. Amberic repreende ele, e explica que está falando isso porque não entende o que ele está pensando, já que seria muito mais fácil apenas se livrar dela. Ele lembra como Eric estava prestes a se casar com Lacane Crispin, achando que isso foi um desastre para a família deles. Mas Eric diz basta, e explica que não importa com quem ele se case, ele só precisa que isso beneficie a família. Então ele a trouxe porque isso mantém o imperador afastado por um tempo, e agora, isso é o que eles mais precisam. Ele olha para ela, e comenta que foi a melhor decisão que ele poderia fazer. Além disso, ela não entende nada do que está acontecendo, então não acha que precisa aumentar a falta de sorte dela. Dias depois, o evento de recitação finalmente aconteceu, e damas de todas as boas casas começaram a chegar na estufa do Jardim Chaldie. E eventualmente, a mãe e a filha Crispin também apareceram. Todos no evento se sentam, e depois Eric e Misa aparecem para cumprimentar os convidados, mas logo os dois tiveram que suportar uma dúzia de encaradas voltadas para eles. Uma atmosfera tensa entre a família Chaldie e os Crispin tomou conta do lugar, então todos os observavam, atentos para o que poderia acontecer. Mas Eric segurou Misa nos braços e avisou que ela não parecia bem, então pediu licenças e se retirou junto com a garota. A filha da casa Crispin nota que ele está saindo, então Lacane vai atrás deles. Eric pergunta o que houve, então Lacane admite que gostaria de conversar com ele. Ele pergunta se não é comum fazer isso com uma acompanhante, mas Lacane avisa que não tem muito tempo, e podemos ver que tem alguém escondido entre as árvores. Então Lacane faz um pedido, e avisa para Eric não ter um filho com ela. Eric fica confuso, enquanto a garota continua parada na sua frente, e ela pede para que eles se encontrem uma outra hora. Depois vemos a carruagem de Crispin voltando para casa, e sua mãe pergunta se ela entregou a mensagem para Eric e se deixou seu lenço. Lacane revela que sim, e a marquesa pergunta se ela viu o jeito que eles estavam se abraçando, achando a cena realmente nojenta. A mulher acha que apesar de tudo, ela ainda é o tipo de mulher que os homens gostam, um rosto bonito e que sabe sorrir, mas não consegue pensar em muita coisa. Então, ela lembra que sua filha precisa se certificar de entrar na família Chaldie,
pois é só quando isso acontecer que elas serão tratadas da forma que merecem. Lacane Crispin é uma garota que foi criada apenas para dar herdeiros à sua família, então desde pequena, lhe foi ensinada as virtudes de uma anfitriã e dona de casa. Mas a própria Lacane não parece satisfeita com isso. À noite, Eric está trabalhando até tarde de novo, e ele percebe o quanto de trabalho tem acumulado, já que seu pai está com a atenção dividida pelos assuntos governamentais do Império. De repente, ele se viu suportando a maioria das responsabilidades do chefe da família. Um dos desafios mais difíceis de resolver é o baixo suprimento de comida para esse verão, junto do grande número de vidas e propriedades que foram perdidas durante a guerra. Ele precisa segurar o estoque de comida até o outono, pois depois os soldados que estão voltando da guerra conseguiriam colher o restante da colheita, e aos poucos a situação se estabilizaria. Considerando a importante participação dos Chaldee na guerra, a casa deveria ter recebido uma compensação generosa, e com isso eles não precisariam se preocupar com essas questões. Mas a compensação dada pelo imperador não foi nada parecida, e tudo o que eles conseguiram foi uma mina abandonada às margens da sociedade, e seu casamento com Misa. Ele olha para a princesa enquanto pensa na situação, e sabe que o desenvolvimento da mina poderá levar anos, então não pode contar com isso para lhe ajudar. Ele procura um jeito de garantir o suprimento de comida com o imperador virando as costas para ele, mas não consegue pensar em nada. Eric pensa que graças às ausências de seu pai, todas as expectativas estão nele, mas acha que é um fardo pesado demais para ele suportar, e pensa em como se sente sufocado. Mas ele é tirado de seus pensamentos de repente, e percebe Misa chamando sua atenção. Ele se pergunta o que ela quer, então Misa corre para os seus braços. Ele fica surpreso, e a expressão que Emberic fez mais cedo passa pela sua cabeça. Ele sabe que ninguém entende por que ele está tratando ela desse jeito, já que, para ser honesto, ele também não sabe. Depois ela para de abraçar ele, então Eric decide pegar alguns doces para ela, e pede para que Misa fique. Apesar de não entender por que ele se sente assim, só o fato de ter alguém correndo até ele não fugindo, lhe dá uma grande sensação de conforto. No dia seguinte, um grupo de damas de companhia aparece na casa Chaldee. Elas explicam que a senhora Lacane deixou seu lenço cair, então elas estão lá para recuperá-lo. Nos círculos sociais, os lenços são um símbolo de interesse entre homem e mulher. Então, se uma mulher deixa seu lenço na casa de seu antigo noivo, que agora está casado, isso se transforma em um assunto importante. A condessa manda as empregadas da mansão se juntarem a elas na busca pelo lenço, e avisa sua assistente que se algum rumor se espalhar, elas devem dizer que o lenço pertence a Misa. Durante as buscas, uma das empregadas olha para uma dama da família Crispin. Elas vão conversar em particular, e a mulher pede que ela lide com Misa, dentro de no máximo 2 anos. A empregada sorri sarcasticamente, e garante que o assunto pode ser resolvido no dia seguinte se ela preferir. Mas a mulher avisa que não é um assunto para ser tratado tão calmamente, e explica que elas irão manter contato frequente a partir de agora. Ela avisa que tem algo para discutir na cidade, então pede que ela escolha a hora e o lugar do seu próximo encontro. Na mansão Chaldee, a condessa explica para Misa que eles vão jantar e se reunir como uma família, então pede que ela se comporte e coma bem. A condessa penteia seu cabelo, se perguntando como o pescoço dela pode ser tão fino. E de repente o comandante aparece, que fica bastante irritado com a cena. Na hora do jantar, a família finalmente se reúne de novo, mas Misa continua arranhando o prato com o garfo, deixando o comandante ainda mais irritado. Ele comenta como ela não tem modos, mas a condessa explica que ela está praticando os talheres, então é necessário ter um pouco de paciência. Ele fica surpreso com isso, e também vê Eric alimentando Misa na boca. Ele acha a situação inadmissível, e pergunta quantos anos ela tem para ser tratada desse jeito. Mas a condessa pede para que ele ignorasse a garota, dizendo que na verdade, ela não precisa de nenhum pingo de atenção dele. O homem começa a ficar completamente furioso, enquanto sua mulher pede para Eric alimentar Misa com muitos vegetais. Ela comenta como ela está comendo bem, enquanto a raiva do homem começa a subir cada vez mais. Então, ele bate seu garfo na mesa, e lembra que em breve eles terão que ir ver sua majestade, antes de sair irritado sem terminar sua comida. Então Eric pensa no que ele disse, e percebe que realmente faltam poucos dias. Sua mãe pergunta se ele preparou algum presente para levar ao palácio, e ele garante que pensou em algo apropriado, então, ela decide confiar nele. No reino, existe uma tradição de que o casal deve visitar seus pais depois de 50 dias de casado. Mas no caso de uma das grandes famílias, eles precisam visitar o Palácio Imperial. O dia finalmente chega, e os empregados estão ocupados colocando a bagagem deles na carruagem. Eric observa a cena da carruagem, e acha engraçado ver que as criadas que vieram do palácio estão finalmente trabalhando. Ele olha para Misa ao lado, que está completamente distraída. Ele pensa em como tinha abandonado todas as esperanças de casamento, disposto a aceitar uma esposa que agradasse à sociedade, mas agora percebe que ela não é tão ruim quanto pensou que seria. Então ele se inclina sobre ela, perguntando se ao menos ela sabe seu nome. Mas Misa parece incomodada e se vira pro colchão.
Ele entende que talvez ela nem saiba quem ele é, mas acha que ter alguém para proteger faz sua vida valer a pena, então ele sorri e fala que estava apenas perguntando. Então uma das empregadas reais entra, e eles partem em direção ao palácio. Eric e Misa andam pelos corredores do castelo, e ele tenta se certificar de que ela não caia andando de novo. Ele nota o sol forte entrando nas grandes janelas, junto do mármore cinza e frio, percebendo que é como se tudo fosse desenhado para intimidar quem visita o lugar. Mas ele fica ainda mais desconfortável lembrando das ações do imperador. 20 anos atrás, o jovem imperador tinha acabado de assumir o trono sem muita dificuldade, tudo graças à poderosa família de sua mãe. Mas quando todo o exército e os vários nobres partiram para a guerra 20 anos atrás, algo terrível aconteceu na capital, e desde então, o comportamento do imperador mudou. O chão do palácio central foi coberto de sangue, e antes mesmo que o sangue antigo pudesse ser limpo, outra cabeça rolava. Agora ele se pergunta que tipo de pedra ele vai ter que enfrentar, e quantos corpos já caíram nesse mesmo lugar. Então, eles ficam de frente para o imperador de novo, e Eric se apresenta a sua majestade junto de Misa. O imperador sorri satisfeito, e comenta como já faz um tempo. Ele não consegue esconder seu tom sarcástico, e admite que o rosto de sua irmã ficou ainda mais bonito desde a última vez que a viu.